Olá, meu querido líder, minha querida líder, você que é supervisor, glória a Deus pela tua vida. Nós estamos em mais um estudo das nossas células para essa semana. Estudo esse que está pautado no livro de Atos, no capítulo de número 17, verso de número 23. Sermão pregado pelo reverendo Emerson Patriota, no nosso último domingo à noite. Sermão esse que teve como título O Deus que deseja ser conhecido. Conhecer a Deus, de que forma? Adorar a Deus, de que forma? Nesse caminho foi pautado esse estudo que hoje nós vamos aqui confabular um pouquinho, para que você lá na sua célula possa fornecer aí aos irmãos subterfúgios para a gente aprender juntos com esse tema. Então, nesse texto, Paulo está na sua segunda viagem missionária em Atenas, um grande berço da cultura, do conhecimento, e Paulo ali é surpreendido pela idolatria com que vivia aquela cidade, né? E Paulo ali no Areópago, né? Ele defronte de uma placa onde dizia que estava destinada a um Deus desconhecido, Paulo ali ele anuncia Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, né, se a gente fosse resumir numa única palavra o que seria adorar, tornar alguém conhecido, né? A gente deixou um norte aqui para você que diz o seguinte: se fôssemos resumir de uma forma mais simples o ato de adorar, trata-se de algo pelo qual nutrimos grande estima, ou seja, algo que valorizamos em excesso. O que é que tem tomado a sua vida? Com o que você tem dedicado o seu tempo? Será que você tem se esmerado nas tarefas que têm trazido para a sua vida espiritual uma piedade? Será que você tem se dedicado talvez no estudo das Escrituras? Será que você tem se dedicado na vida de oração? Ou a sua primazia, a prioridade do seu tempo tem estado em outras coisas, não menos importantes talvez ao seu modo de ver, mas que podem estar atrapalhando a sua vida de adorar, de tornar a Deus conhecido. Então é sobre isso que preparamos aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas diz o seguinte: João Calvino, né, que foi um teólogo expoente na nossa reforma protestante, ele fez uma afirmação que diz o seguinte, que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. Nós até verbalizamos, né, falamos sobre essa adoração a Deus, mas o fato é que, na verdade, adoramos mesmo outras coisas, né? O Emerson, até durante o seu sermão, ele elenca isso. Ele fala de jogadores de futebol, de artistas, músicos, né? Até políticos têm sido adorados nos dias em que vivemos, redes sociais, jogos eletrônicos, enfim, várias coisas. Então, com base nessa afirmação, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Quais são as evidências, né, de que se temos vivido como verdadeiros adoradores? O que evidencia isso na minha e na sua vida? Para você trabalhar com a sua célula é o seguinte: quando nós queremos algo, irmãos, eu e você arrumamos tempo. Agora, quando você não quer, quando nós não queremos, sempre arrumamos uma desculpa. Então, irmãos e irmãs, com o que você tem dedicado o seu tempo? Talvez aí nada contra você maratonar uma série do Netflix, mas isso talvez te tome 2 ou 3 horas. E a célula? A célula lá 45 minutos, 1 hora, a gente ouve, eu não tive tempo essa semana, pastor, eu não consegui, eu tive um contratempo. Bem na hora da célula eu recebi uma visita. É engraçado que durante as maratonas das séries nós não recebemos visita. Nós somos tidos como um povo que mais gasta tempo em redes sociais. O brasileiro ele investe entre 6 e 8 horas por dia em rede social. Não temos nada contra, mas se você gasta tanto tempo assim, o que é que te impede de dedicar também parte disso ao que vai trazer para você um crescimento na sua vida espiritual? Então acho que você pode trabalhar isso, né, e esses desdobramentos que vai trazer para você, para a sua vida, para os seus relacionamentos. Quem prioriza o reino de Deus, irmãos, todas as coisas são acrescidas. Então, num segundo momento aqui, o pastor Emerson citou Colossenses, onde ele diz o seguinte, que nós fomos criados por Deus e para a glória de Deus.
Viver a vida sem conhecer o propósito para o qual você foi criado faz você caminhar distante do projeto divino para o ser humano. Então, adoradores de verdade têm nas suas ações o daquilo que eles adoram. Que tipo de ações são essas? Por exemplo, servir aqui no Quilo do Amor, o Emerson deixou isso muito claro. Ele falou, olha, enquanto chegava aqui para pregar, eu vi pessoas adorando a Deus trabalhando na feijoada. A propósito, que bênção, hein? Tenho certeza que você saboreou uma deliciosa feijoada. Eu vejo aqui aos domingos, no Quilo do Amor, as pessoas servindo a Deus montando cesta. Irmãos, eu vejo pessoas adorando a Deus nos seus dízimos e ofertas. Eu vejo pessoas a Deus adorando a Ele, liderando aí essa célula, levando pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, dedicando o seu tempo, orando, né? As disciplinas espirituais. Isso revela adoração. Onde está afincada a sua adoração? Aonde que está firmada a nossa adoração? Adorando a Deus ou a nós mesmos? Jesus, em João 4, ele se encontrou com a mulher samaritana. E num debate ali de qual monte seria prudente adorar, se naquele ou se nesse, Jesus disse, não é importante o lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É você que é a adoração. Você não pode querer adorar você mesmo, sempre as coisas que te fazem bem, mas as coisas que farão bem não somente a você, como aqueles que te cercam. Então, glorificar a Deus e gozar eternamente é, sem dúvida nenhuma, o propósito para o qual todo ser humano foi criado. Então, irmãos e irmãs, quando você entende o que é propósito na sua vida, você não precisa estimular mais ninguém. Porque quão difícil é estimular uma pessoa, não é verdade? Se você entende qual é o seu propósito, você não precisa ser estimulado. Você não precisa de autoajuda. Você entendeu por que você foi chamado e você agora vive uma vida para servir aquele que te chamou. E para encerrar, irmãos, Paulo está em Atenas ali, transtornado. Ele está vendo tantos deuses e um povo que não adorava o verdadeiro Deus, que é o único digno de ser adorado, que é Jesus Cristo. Então, nosso chamado, meu e o seu, é o quê? Levar Jesus Cristo aos desesperançados. Irmãos, mas olha, desde lá de Mateus 28, 19, está escrito o que lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Atos 1,8, Jesus está sendo assunto aos céus, o que ele diz? Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. É para isso que eu e você fomos chamados, para tornar o nosso Deus conhecido. Então, irmãos, você tem um chamado, tornar Jesus Cristo conhecido, a fim de que essa humanidade possa priorizar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas lhe sejam acrescidas. Que Deus abençoe você, que a sua célula seja uma bênção essa semana e que o nome de Jesus seja propagado por você e para as pessoas que contigo têm participado. Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem na paz.